Centenas de juízes reúnem-se amanhã em Lisboa no primeiro Congresso Ibérico do Poder Judicial. E em cima da mesa vai estar a independência do trabalho dos juízes e a tentativa de politização da justiça. Neste jornal connosco está o juiz Carlos Marinho, é um dos convidados e um dos que vai estar presente neste Congresso. Agradeço a sua presença. Antes de mais, gostava de tentar perceber porque a urgência deste Congresso Ibérico relacionado com a politização e com a independência da justiça. Há casos em Portugal de politização, ou pelo menos de tentativa de politização da justiça? Este Congresso é mais do que urgente. Está atrasadíssimo anos. Se nos sentarmos a ver televisão, ler as vossas notícias, verificamos que a justiça que vemos através da comunicação social é uma caricatura do sistema da justiça e não espelha designadamente o travejamento constitucional. Quer isto dizer, em linguagem muito simples, que a comunicação social, por boas razões seguramente, por alguma falta de preparação também, mistura os atores deste processo. Ou seja, aparece o Ministério da Justiça, aparecem polícias, aparecem magistrados do Ministério Público, juízes, todos envolvidos num grande caldeirão. Mas assim seria fácil resolver, porque nós acertávamos agulhas e a coisa ficava resolvida. A politização não passará só por a baralhação de cargos e não, mas se nos deixar explicar, eu explico. A situação é esta. Nós temos uma Constituição que institui com firmeza 3 poderes do Estado. O terceiro poder quase não é falado quando se fala de justiça, o poder judicial. O poder judicial é decisivo para fazer a proteção do cidadão. Faz a intermediação entre o cidadão e o Estado, principalmente em tempos como os atuais, de tensão permanente. É um poder que protege o cidadão nos seus conflitos com o Estado. Raramente se fala dele. Este poder, os tribunais, é da titularidade dos juízes, só dos juízes. É disso que se falará amanhã. Mostrar-se-á ao cidadão que, tentar-se-á mostrar que, num Estado de Direito, é fundamental termos um poder judicial forte. É fundamental que o cidadão possa contar com os tribunais para o proteger dos outros poderes do Estado neste sentido. O legislador, num Estado de Direito democrático, faz as normas que quer, com toda a legitimidade que tem a partir do voto. Mas tem uma obrigação, é cumpri-las. E os tribunais estão aqui para proteger o cidadão quando o legislador não as cumpre. E então, explique-nos lá, que eu pessoalmente ainda não percebi, se sente no seu trabalho diário que há uma tentativa ou não, por parte de outros poderes, nomeadamente político, de interferir. Eu sei que há pouco tempo tiveram uma luta muito acesa relativamente à funcionalização que vocês consideravam ser dos magistrados por parte do poder político. Essa era uma das vertentes que serão analisadas amanhã e que são prementes hoje em dia discutir. A área da justiça é uma espécie de ecossistema. Nós não destruímos o ambiente de um dia para o outro. Um dia temos um Exxon Valdez, outro dia temos outro ataque ecológico a outro nível e vão-se consubstanciando aos poucos as destruições de um ecossistema. Na área da justiça acontece o mesmo. Eu dou-lhe 3 exemplos. 2 no passado, um recente, outro remoto e outro num futuro possível. Porque o processo legislativo é muito plástico. De repente há uma agulha para o lado e o que nós previmos não aconteceu como prevíamos. Mas pensemos nisto. Portugal foi durante muitos anos um modelo na Europa em termos de construção do seu Conselho Superior da Magistratura, que é a cúpula do órgão de soberania. Em 97, no ano de 1997, na revisão constitucional que se fez esse ano, discretamente, sem discussão, alterou-se a composição do Conselho Superior da Magistratura em termos que hoje nos colocam numa posição muito pouco interessante na Europa e, de certa forma, censurada, principalmente tendo saído há dias. Em novembro foi aprovada uma opinião do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, que foi agora no dia 18 confirmada, dizendo que os Conselhos de Magistratura têm que ter maioria substancial de juízes para evitar a politização. Nós não estamos a cumprir esse requisito. Digamos que é uma flor que foi pisada. No mês de dezembro tivemos o problema que viram das leis das carreiras e dos vínculos. Foi outra planta que ia sendo pisada, mas o nosso sistema funcionou. Tivemos os checks and balances, ou seja, tivemos as várias áreas da democracia a funcionar. O Sr. Presidente da República interveio e foi possível resolver o problema e digamos que não se produziu danos.
Estão-se a preparar algumas reformas que, como lhes disse, podem seguir em vários sentidos. No entanto, dou-lhe como exemplo, se este redesenho dos tribunais, através destas comarcas que se chamaram NUTs, resultasse num juiz-presidente, como existe na Europa, em alguns sítios, pode ter servido de modelo, um juiz-presidente forte, que diz o tal super-juiz, que não precisa de tribunais, mas de cabinas telefónicas, não é? Pegando na imagem do super-homem, que parece que está a servir de exemplo para as notícias jornalísticas. Este super-juiz, se der ordens a outro juiz, se eventualmente os processos não forem para um juiz natural, ou seja, aquele que está pré-definido antes do processo entrar, e ele puder dizer, este processo vai para ti, este vai para ti que tens mais aptidão para isto. Se este juiz fosse, não é? Nós estamos a acreditar que as pessoas têm todas sentido de Estado e responsabilidade, mas imaginando que havia um juiz, nestas circunstâncias, que usava esses poderes de uma forma menos adequada, nós tínhamos aí outra flor do sistema ecológico pisada. Posta em causa. E termino com isto, respondendo à sua questão, se eventualmente não fosse o Conselho Superior da Magistratura a definir quem chega aos tribunais superiores, se houvesse pessoas de fora, por exemplo, do mundo universitário que não conhece minimamente os tribunais, a decidir quem sobe e quem não sobe, e se esta pessoa fosse um político, imaginem também que tínhamos aqui o sistema abalado. A situação portuguesa é completamente diferente da espanhola. Nós vamos ter aqui quase 7.000 juízes representados em Lisboa. Os juízes espanhóis vêm por estas razões. Temos connosco o Conselho Consultivo de Juízes Europeus do Conselho da Europa que nos apoia. Há razões específicas em cada Estado, mas há, efetivamente, riscos. Nós temos que proteger todos a democracia e dizer, porque estamos a falar para os cidadãos, nós existimos, nós trabalhamos para proteger os cidadãos, para resolver os seus conflitos privados e para protegê-los perante o Estado. E quais são os pontos em comum com Espanha? A preocupação com a politização é transversal. Eu diria que atravessa toda a Europa. Há Estados em que a consciência é menor, por exemplo, a França tem os juízes numa categoria que nem é já de órgão de soberania, portanto é um horizonte negro relativamente ao nosso presente, mas por todo o lado, nos encontros dos juízes a preocupação é a mesma. E repare-se que nós não estamos a falar de exercício do Poder Legislativo, nem do Poder Executivo, esses são com o Governo, com o Ministério da Justiça, com a Assembleia da República. Nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de outra coisa. Os juízes não exercem o Poder Legislativo. São consultados, porque a lei diz, por exemplo, que o Conselho Superior da Magistratura tem que ser consultado. Mas não queremos exercer o Poder Legislativo. Agora, é uma condição essencial para que um juiz seja juiz que tenha independência. E então esse juiz tem que lutar até às últimas consequências para que ela não desapareça. Há selos do sistema que não podem ser tocados. Pelos vistos, há muitas flores que foram pisadas e que têm que ser revitalizadas e regadas, provavelmente, para que voltemos a ter um Poder Judicial forte. Agradeço a sua presença e os esclarecimientos que aqui trouxe. E eu relembrar que este Congresso, então, começa amanhã. Amanhã, se quiser. Muito obrigado. Muito obrigado.